paz de Jesus e o amor de Maria, a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha mais um programa Sementes da Palavra. Programa semanal que tem a finalidade de levar ao teu coração, pela Palavra de Deus, um ânimo novo. Assim, nessa série, estamos meditando o Atos dos Apóstolos. Quero convidar assim, no início desse programa, você a orar comigo, pedindo que o seu coração seja preparado para acolher as sementes da palavra. Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento apresentar o nosso coração, pedindo que as sementes da Tua palavra, ao caírem no nosso coração, possam encontrar um coração preparado, cheio de adubo, que é o próprio Espírito, e assim colher essas sementes, para que elas possam produzir frutos e frutos sem coroa. Assim quero também convidar você a clamar sobre a tua vida o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pegue comigo a palavra de Deus, Atos, capítulo 2, versículo do 22 ao 36. Nesse trecho do discurso de Pedro, Pedro vai afirmar o poder de Jesus, vai falar do seu senhorio. Assim diz a palavra: Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou sim. Também a minha carne repousará na esperança. Pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirá que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, será permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse, a meu servo, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Vemos novamente a autoridade de Pedro falando aos israelitas.
falando daquele povo que estava ali admirado por ouvir a ação do Espírito Santo. Aqui Pedro faz afirmações importantes, dizendo dos milagres que Jesus realizou no meio do povo, mas mesmo assim aquele povo crucifica Jesus. Fala pela voz de Davi que Jesus não iria ser corrompido pela morte, mas foi ressuscitado por Deus Pai. Aqui a certeza, meu irmão e irmã, pela voz de Pedro, do senhorio de Jesus. Ele que pode realizar milagres, prodígios e maravilhas. Ele que ressuscitou. Essa é a certeza que nós trazemos no coração. Jesus ressuscitou. E assim nós também, pela experiência da ressurreição de Jesus, também estamos vivendo esse momento de graça. Somos chamados também a proclamar a ressurreição do Senhor. Como diz a nós aqui o versículo 29 do capítulo 2, irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Aqui Pedro reafirma pela voz de Davi, que da descendência de Davi viria aquele que iria sentar no trono de Davi e que a morte não iria corrompê-lo. Meu irmão, minha irmã, essa é a certeza da nossa salvação, da nossa alegria, do nosso ânimo. Jesus está vivo. Jesus é Senhor e Cristo. Ele tem poder e autoridade para vencer todas as mortes. Talvez nós vivemos uma morte hoje. Você conhece o teu coração, você sabe aquilo que você está passando. Creia, Jesus venceu a morte. E Ele pode vencer a morte que você está passando hoje. Se é uma luta na sua vida espiritual, se é uma perseguição de alguém, se é alguém que, vendo a sua busca e não conhecendo Jesus, vem contra você, creia, Jesus venceu a morte. E Ele capacita você a viver essa vida hoje. E conhecer assim a vitória em meio ao problema que você está passando. Jesus, Ele é Senhor e Cristo. E Ele é Senhor e Cristo do teu problema. Ele está sobre o seu problema. Ele tem autoridade sobre a situação que você está passando. Com certeza muitas coisas que nós passamos têm uma finalidade também de nos purificar, de transformar a nossa vida, de dar a nós uma visão nova das coisas. Então peça ao Senhor, Ele que é Senhor e Cristo, Ele que venceu a morte, que Ele faça você enxergar com um olhar diferente aquilo que você está passando. Mas o que você não pode duvidar é que Jesus é Senhor e Cristo. E que Ele ressuscitou. Mesmo que o povo do passado o tenha crucificado, Ele venceu a morte. E assim Ele proclama durante toda a igreja, toda a vida da igreja, por toda a eternidade até o fim dos tempos, que Ele é Senhor e Cristo. Por isso, Ele é Senhor da nossa vida e Ele tem autoridade sobre a nossa vida e vai nos ajudar a vencer toda tribulação, todo sofrimento, toda luta. Quero convidar você a pensar agora na luta que você está passando. E que você aí na tua casa, onde você estiver assistindo esse programa, fala aí comigo, Senhor Jesus. Pelo teu senhorio, quero ser hoje
revestido das graças da ressurreição. Que eu possa testemunhar que o Senhor vence a morte, que o Senhor venceu a morte, e que todas as mortes da minha vida são vencidas porque o Senhor ressuscitou. E assim o Senhor me capacita a vencer todas as mortes que possam vir contra mim. Assim, meu irmão, creia que o Senhor, Ele está sobre todo o teu problema. E pela voz de Pedro, aqui nessa palavra é reafirmado que Jesus, que realizou prodígios, milagres e maravilhas, Ele que foi crucificado pelo povo israelita, Ele que ressuscitou porque assim Deus Pai queria, isso falado pela boca do profeta, do patriarca Davi. Creia, Jesus é Senhor de todas as coisas. Que nessa semana você submeta toda a tua vida ao senhorio de Jesus. E assim Ele possa governar a tua vida. Nesse final de programa, quero convidar você a orar comigo, pedindo que o teu coração seja um coração que proclama Jesus como Senhor e Salvador. Assim venha sobre a minha vida, a tua vida, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe das Dores, pelos méritos da cruz do Senhor Jesus, venha sobre a nossa vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, meu irmão, que você possa acessar o nosso site www.arvoredacruz.com.br e acompanhar os programas passados dessa série Atos dos Apóstolos. Amém.